Eu queria te ouvir sobre guerra na Ucrânia. Hoje a guerra está completando um mês exato, né, desde o seu início. Teve algumas movimentações interessantes hoje, né? Zelensky voltou a pedir ajuda à OTAN, à Europa. A OTAN, inclusive, parece que recuou um pouquinho, falou que não vai oferecer ajuda ali diretamente à Ucrânia. Me pareceu um recuo. Mas eu acredito que a negociação para evitar esse conflito, para finalizar, na verdade, esse conflito, está cada vez mais impossível, né? Eu não vejo o fim desse conflito a partir de uma mesa de negociação mais. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu concordo contigo, né? Já tinha colocado isso em outros momentos, de que eu acho que o único desfecho possível, não é que eu esteja torcendo para isso, eu digo do ponto de vista de análise, né? É uma vitória russa, né? Eu não consigo ver uma situação em que a Rússia recue militarmente, politicamente, etc. Né? Ela tem avançado e ela vai seguir, e me parece também de que o conflito também não se encerrará em pouco tempo. Até lembra um pouco a situação do próprio suporte russo ao governo da Síria, por exemplo, que não foi algo de semanas, né? O que é importante que os nossos espectadores ouvintes fiquem atentos sempre é em relação à guerra de desinformação, né? Em especial pelo WhatsApp, tem sido algo impressionante, muitas das vezes com aval de agências de notícias importantes, enfim, né? Então a gente é bombardeado diariamente por coisas do tipo a padeira que virou guerrilheira na Ucrânia, enfim, né? Tem uma série de fake news, de construções de heróis, etc., né? Inclusive agora se coloca em xeque, e aí para mostrar o poder das fake news, né, de que o Zelensky não se reuniu com representantes da OTAN em Kiev, como ele afirmou na semana passada, que ao contrário, ele teria sido levado para a Polônia, e o que faz todo sentido. Se você está num país bombardeado, nenhum chefe de Estado vai se reunir ali, né? Agora, como todos os analistas têm dito desde o começo, eu não acho que seja uma terceira guerra mundial, que nós vamos chegar a esse ponto, amanhã tem uma reunião da OTAN, deve levar, enfim, mas definitivamente é uma guerra que vai reescrever a equação geopolítica internacional. O que eu acho mais provável, né? A Rússia vai avançar até a derrubada do presidente da Ucrânia, deve conseguir a independência das províncias que têm maioria étnica russa e que vinham sendo atacados por pelotões neonazistas ucranianos, né? E provavelmente um parlamento ucraniano deve derrubar o seu presidente ou deve impor um presidente pró-Rússia, né? Sempre é bom lembrar que em 2014, a primeira Revolução Colorida, antes mesmo do golpe contra a presidenta Dilma, foi a Revolução Colorida na Ucrânia que derrubou um presidente democraticamente eleito, sequestrou ministros, etc., e impôs um governo neonazista que depois sucedeu em legendas, mas que permaneceu nessa lógica, né? O que muda? O que é redesenhado? Primeiro, o papel da OTAN ficou constrangedor, porque a OTAN provocou a Ucrânia para esse conflito, né? Vejam, ninguém admitiria, por exemplo, se a Argentina colocasse bases militares na Venezuela ao lado da Amazônia brasileira, né? Ou, enfim, no Paraguai, se a Argentina anunciasse que vai colocar bases militares do lado da Itaipu, né? Então foi uma provocação permanente, enfim. Só que a OTAN provocou o conflito e não saiu em defesa, como você acabou de dizer, né? Então isso coloca para os estados que pretendem, e principalmente aqueles que são fronteiriços à Rússia, ou que são adversários da China, porque ela é o grande ente oculto aqui, né? Aliada à Rússia, enfim, os aliados que não estão, os aliados aos Estados Unidos que não estão na OTAN, vão pensar duas vezes em se recolocarem. Segunda questão, esse conflito vai se encerrar na Ucrânia com uma vitória russa? Não, porque a Polônia tem feito o mesmo movimento. A Polônia já faz parte da OTAN e agora tem uma proposta de um território neutro que seria controlado por tropas de paz, etc., né? Mas que manteria essa tensão da OTAN sobre fronteiras russas. Então, se mantiver essa lógica da OTAN e da Polônia, a gente só está estendendo o conflito em outras direções ao leste, né? Ou melhor, ao centro da Europa. Então, isso não se encerraria aqui, né? Então, eu insisto, né? Eu acho que a solução, não me parece que a Rússia está trabalhando para uma solução rápida. Quando a gente olha os mapas de ocupação, a gente percebe que a Rússia tem jogado peso claro em desestabilizar Kiev, mas principalmente proteger as duas províncias que têm maioria étnica russa e que a principal reivindicação, além da não entrada da Ucrânia na OTAN,
o reconhecimento dessas províncias como repúblicas autônomas, né? Como já havia feito em relação à Crimeia. Então eu acho que o conflito vai ser ainda longo, né? Eu tinha uma expectativa de que seria uma blitzkrieg, de que o Putin ia trabalhar para encerrar isso. E o que joga a favor do Putin também, para concluir a nossa análise, é que as sanções econômicas que têm sido feitas à Rússia, elas também têm se voltado contra o Ocidente, por conta do peso que a Rússia tem no trigo e nos combustíveis, no hidrocarbonetos, enfim, né? E nós, brasileiros, já estamos sentindo. A farinha de trigo vai aumentar em 30%. O preço do combustível, a gente já viu, né? Disparou para o maior volume em 2 décadas. E, de certa forma, as sanções à Rússia acabam prejudicando a própria economia global. Então, ao invés de sufocar a Rússia, vai sufocar a economia como um todo. Vai chegar um limite em que vai ser preciso recuar, né? Então, é um conflito em que, no final das contas, na maneira como ele está se desenrolando, como você disse, fora das negociações, ninguém sai ganhando nem a curto nem a médio prazo. Puxa vida. Miguel, sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada pela participação, como sempre. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Uma boa semana para você, um bom final de semana e até lá. Beijo. Beijo, bom final de semana, até a semana que vem.